Olá, me chamo Heloísa Klein, sou estudante de Letras em Inglês da URGS e nós vamos apresentar um trabalho intitulado Christmas Carol, como a literatura influenciou aspectos da celebração ocidental do Natal. Essa é uma proposta de aplicação para estudantes do 9º ano do ensino fundamental que fazemos como parte do componente Seminário Integrador 3 do nosso curso de Letras em Inglês. O nosso objetivo é responder às questões trabalhadas nas disciplinas de literatura inglesa 2, com o professor Alan Peter Fear, que refletem sobre como a obra literária pode ser usada para explorar aspectos culturais e promover a compreensão intercultural, e de literatura inglesa, de língua inglesa 2, com a professora Paula Chardong, em que se propõe a descrever uma atividade de leitura sobre a obra literária, incluindo os objetivos da atividade e como ela pode ajudar os alunos a superar suas dificuldades de aprendizagem da língua inglesa. E para isso, portanto, nós escolhemos trabalhar com a obra Christmas Carol, do Charles Dickens, que influenciou a celebração do Natal ao redor do mundo. Essa escolha da obra Christmas Carol, ela se deve a essa oportunidade que ela oferece para a gente explorar a cultura inglesa do século XIX, pensar essas questões sociais daquele período, as grandes transformações vivenciadas com a Revolução Industrial, com a ausência de regramento, de legislação, e como as pessoas vinham sofrendo condições de vulnerabilidade social sem qualquer amparo, e como que se passou a tratar desses temas naquele momento, questões que acabam afetando, inclusive contemporaneamente, o que a gente vive. Também vamos discutir as transformações relativas à própria celebração do Natal, desde aspectos culturais do período, como se começava a usar a árvore de Natal, decorações, canções, e também esse aspecto trabalhado no livro, que é a transformação pessoal, a generosidade, a responsabilidade social, a vivência com a família, E são questões que o livro trabalha e acaba gerando uma influência bastante grande no contexto epocal, uma vez que as pessoas leram muito esse livro, ele foi um grande sucesso. E esse conto também nos oferece essas possibilidades de fazermos a crítica às desigualdades sociais e essa abrupta diferença nas condições econômicas que as pessoas viviam no período e que ainda vivem hoje. Então, nos permite tanto a compreensão histórica, tanto o diálogo intercultural e também a reflexão sobre essas questões sociais que ainda estão presentes no nosso tempo, A obra ela é rica nesse debate da desigualdade social, é uma marca da discussão do Christmas Carol, e também nos permite pensar como as práticas de caridade executadas no Natal, elas vêm para tentar mitigar, resolver um pouco esse grande problema das desigualdades sociais, Então, a gente pode pensar, inclusive, sobre a evolução histórica das políticas sociais, Então, aqui tem um exemplo, de como o Scrooge, que é o personagem central do Christmas Carol, ele se depara com a situação monstruosa das condições de trabalho dos mineiros, e isso é bastante importante na jornada que ele faz, revisitando essas imagens fantasmagóricas trazidas pelos espíritos que o visitam antes da noite do Natal. E aí ele é um ponto bastante importante para a gente poder refletir junto com os alunos, pensando em condições sociais e pensando aqui também em vocabulário utilizado para fazer a gente pensar sobre esse cenário dessa desigualdade social aqui tratada. O aspecto da transformação pessoal é bastante valorizado neste livro, no Christmas Carol. Ele vai tratar da transformação do Scrooge, que era um velho avarento, que não gostava de ninguém, não queria conversar com ninguém, não recebia bem ninguém, não desejava Feliz Natal, não demonstrava solidariedade, inclusive achava que os pobres deviam mesmo morrer para diminuir um pouco a população, e aí ele passa por um processo de transformação com essa visita desses espíritos e essa visão das imagens fantasmagóricas, e essa transformação o leva a se tornar uma pessoa caridosa, que passa tempo com a família, que acolhe os necessitados, que trata bem o seu funcionário, que se preocupa com o filho do seu funcionário, e tudo isso acontece nesse período natalino. Então, o Natal passa a ser uma coisa que marca a sua transformação pessoal. Nós também podemos pensar sobre essa diversidade relacionada à vivência da experiência do Natal, Então, nós podemos ter o contexto da obra Christmas Carol e pensar no frio, na neve, nas roupas
pesadas para se proteger do frio, né, em como é difícil esse contexto, na necessidade de entrar para dentro de casa para ter um aconchego, até a questão das luzes amarelas que vão trazer essa ideia do calor interno do ambiente, né? Então, tudo isso é um contraste bastante grande com a maneira como a gente vive o Natal no Brasil, onde faz bastante calor no Natal, e quem pode vai para a praia, quem não pode faz às vezes fora de casa, usa roupa leve, bebe coisas geladas, né? Então, até o tipo de comida se modifica, e a gente pode discutir tudo isso tendo por base a leitura e a discussão do livro. E, obviamente, a gente também pretende trabalhar com trechos da obra no seu idioma original, para que a gente possa ver como as expressões, elas constroem o próprio personagem, como nesse caso aqui que eu trouxe, 2 exemplos do próprio Scrooge, antes e depois da sua transformação, quando ele vai falar ali, every idiot who goes about with Merry Christmas on his lips should be boiled with his own pudding. E aí, um contraste, quando ele vai dizer, I'm as light as a feather, I'm as happy as an angel. Então, uma transformação, palavras mais pesadas, mais negativas, e depois palavras leves, positivas, para caracterizar essa transformação. E a gente pode trazer isso aqui para pensar como a língua vai construindo o próprio ser, né, o seu caráter, as suas posições no mundo, né, e a gente pode trabalhar bastante com isso aqui. A proposta que a gente traz é de uma aula em 3 etapas diferentes, né, 3 aulas, então, na verdade, com esse objetivo, né, de fazer toda essa discussão sobre a interculturalidade da celebração do Natal, a partir dessa experiência literária, e também pensando essa reconfiguração das festividades natalinas a partir dessas características, né, da mudança pessoal, da bondade, da solidariedade, que tem muito a ver com a vivência do Christmas Carol. Na primeira aula, e aí entrando no tópico responsável pela disciplina de língua inglesa, né, pensando a leitura, a gente, evidentemente, como se trata de uma obra literária, pretende dar uma ênfase boa à leitura. Então, a gente quer começar perguntando para os alunos sobre o que eles pensam sobre o Natal, quais as práticas comuns que a gente tem, o que a gente faz, né, o que é tradição nas nossas famílias, como é que eles pensam sobre essa ideia de fazer o bem, e aí a gente já pensar sobre esse contexto da obra do Charles Dickens, desse personagem e da transformação que ele vive, tendo por base aqui um texto da Universidade de Denver que trata de como o Christmas Carol tem essa importância no repensar da generosidade como um valor a ser trazido no Natal. Nós vamos usar o trecho de uma leitura guiada disponível no site do BBC Radio School, e aí nós vamos usar essa cena específica para reflexão, que é quando o Scrooge ele recebe 2 senhores pedindo doações para os pobres, e aqui tem um trechinho, né, em que o Scrooge vai perguntar, mas não tem prisões, não tem casa de trabalho, e ele quer, tipo, lavar as mãos e dizer que isso aí está funcionando, então ele não tem que fazer doações, né, e aí a gente vai parar, explicar esse vocabulário, né, ao longo da leitura do texto, e vai fazer discussões sobre o significado dessas ideias ali presentes. E depois também a gente pode fazer um jogral com o trecho dessas falas. Trouxe aqui um exemplo bem rapidinho para a gente ver. Esse, então, é o material que está presente na BBC, e aí, numa segunda aula, a gente iria assistir a exibição da animação do Christmas Carol, tem várias, a gente escolheu uma que é legendada em português, e a legenda está muito boa, e dá para os alunos acompanharem os personagens conversando, né? O objetivo disso é a gente também trabalhar a memória, como a gente trabalhou ao longo do semestre, e também essa ideia do bilingualismo, que as 2 línguas precisam sempre estar ativadas, né? Então, nós escolhemos aqui esse trecho em que o Scrooge, ele vai ver o seu funcionário, a sua ceia humilde, a saúde frágil do Tiny Tim, seu filho, e depois o finalzinho, quando ele muda de atitude em relação ao seu funcionário e ao próprio Tiny Tim. Então, vamos discutir como as atitudes do Scrooge mudam ao longo da narrativa e o que isso significa sobre o espírito natalino e como essa prática intercultural é vivenciada entre nós. Aqui tem um exemplo que a gente vai ver bem rapidinho dessa ceia, né? Dessa cena dele vendo com o fantasma. O Tiny Tim ali chegando. Então, esse é o material que a gente vai mostrar, é um material de bastante qualidade, e por fim a gente finaliza
com uma leitura do How a Christmas Carol Became a Holiday Classic e como ele mudou essas tradições natalinas e incentivou as práticas de doações e jantares em família com uma redação final que consolidaria a atividade, lembrando, portanto, daquelas questões da memória relacionada à aprendizagem. Aqui as nossas referências e este era o nosso material. Agradeço a todos os que acompanharam. Muito obrigada.